Oi, gente. Sei que vocês não aguentam mais ver minha cara aqui, mas é por um bom motivo. Só anexando, fixando o tema aqui. É, Preciso reforçar sempre com vocês que o Festival Uma está acontecendo hoje o dia inteiro, dia 2, e vai acontecer também no próximo sábado, dia 9, das 13 às 20. Próximo sábado a gente também tem nomes incríveis como Flávia Durante, Preta Rara, MC Carol Dalfa. Então, assim, estejam presentes porque vai ser foda também. Agora a gente vai começar a live com a Mônica Costa, da página Grana Preta. Relembrando, a Mônica é uma jornalista com especialização em economia, é uma mulher preta e que presta consultoria a empreendedoras pretas também. A gente conheceu a Mônica num festival Crie Como Uma Garota, que rolou no MASP em dezembro do ano passado, no último ano agora. E a gente ficou completamente impactado pela qualidade das falas, do trabalho, como o trabalho dela é importante, assim como todas as mulheres que passaram aqui pelo festival. Então acho que vai ser uma troca linda, vocês vão curtir muito. E é isso, eu vou convidar a Mônica agora. Quem puder, acessa o nosso link da vaquinha que está aqui na bio. Ajuda divulgando, colaborando, manda para os amigos, para as amigas, para todo mundo. Beleza? Ansiosa. Vocês estão curtindo, gente? Oiê! Olá, boa tarde. Boa Oi, tudo noite já, bem? né? Menina, Tudo pois bem? é, já escureceu. Já, 6 da tarde, né? Gente, que Passou, rainha! Preciso demorou a elogiá-la, tá chegar, maravilhosa. né? Acordei já pensando na live. E 6 horas não chegava nunca, mas eu Pois é, menina. acompanhei. Então, demorou. Mas eu acompanhei todas as outras. Não consegui acompanhar 100%, mas Sim, não, assisti mas muitas das que vieram. É assim, fantástico, mulheres incríveis, histórias incríveis, muito feliz por poder participar desse processo, por estar junto com vocês, por tô muito feliz compor essa também. egrégora, essa mulherada foda, né? Uma coisa muito forte, muito potente. Eu estou bem feliz de estar aqui com vocês hoje. A gente também está muito feliz. Eu não sei nem mensurar o tamanho da minha felicidade de ter mulheres como você e como todas as mulheres que participaram aqui dos talks e que ainda participarão. Sim. É uma união muito, assim, eu não sei especificar o tamanho do crescimento para gente, assim. Para mim tem sido uma experiência incrível. E vou te dizer que para você demorou aí chegar às 6 horas, mas para a gente voou. Eu sou jornalista, tenho especialização em economia, trabalhei por bastante tempo como jornalista, trabalhei com agronegócio, inclusive. Eu queria dizer para a Riane, espero que ela esteja por aí, que volte, que a passagem pela Audaras é que foi a divisora, assim, né? Mônica antes e Mônica depois. Quando eu comecei, quando eu conheci a Audaras e comecei a fazer o curso com elas, eu consegui perceber muito fortemente a potência que a mulher preta tem, a nossa capacidade, e como é que isso não era visto, né? Como isso não era valorizado enquanto força de trabalho, enquanto força que gira mesmo a economia. A Odaras tem uma responsabilidade muito grande nesse meu processo de mudança. Então, eu passei a estudar educação financeira para me entender, enquanto mulher preta, enquanto mulher principalmente, porque é que eu trabalhava tanto e não saía do lugar. E aí você vai descobrindo que existe uma série de ferramentas, né, de instrumentos nessa sociedade que é machista e racista, e que não nos permite, né, nos movimentar e ainda consegue nos convencer de que somos as responsáveis por isso. E aí eu Sim, resolvi, através de um processo de autoestima mesmo, tentar buscar na minha história, nas minhas referências, na minha ancestralidade, é, é, um impulso e uma referência para que eu pudesse me entender enquanto mulher e nesse espaço econômico. Então eu percebi que muito do que a gente faz e do que a gente vive hoje na área de economia é ancestral, que as sim. mulheres negras na África já eram responsáveis pela economia, especialmente na região ocidental de África, eram elas que cuidavam da economia dos lugares. Nós Sim. aqui somos, a grande maioria da população, estamos na base da pirâmide. Então, como é isso? Né? É,
vem dizendo que a gente não pode, que a gente não merece, que esse lugar não é nosso, que a gente tem que servir, que a gente não pode ser servida, que a gente não pode estar nesse espaço de poder. Então, quando eu encontro essas histórias, eu falo, peraí, não, vamos, né, colocar as coisas no lugar. E aí eu começo a perceber que ancestralmente a gente vem de uma história que lida muito inteligentemente com o dinheiro, com essa condição, e que a gente precisava resgatar essa história. Por um período isso foi apagado, especialmente quando a gente considera que o homem e a mulher negra foram tratados como mercadoria, então a relação com o dinheiro deixa de existir quando você é o produto, né? Então, quando a gente recupera essa cidadania e essa capacidade de lidar com o dinheiro, a gente tem que recuperar a nossa história. E eu queria começar aqui, compartilhando com vocês todos, que eu tinha comentado com a Jal, que esse processo que a gente está fazendo aqui, que é muito bacana, e que é uma coisa que a gente precisa manter em outras situações. A gente está vendo, estamos numa quarentena, numa situação que é muito específica, e é importante que a gente ajude uns aos outros. Mas a gente tem que entender que a quarentena, ela só torna mais evidente uma realidade que já existe, né? Quem empreende nesse país, quem trabalha por conta, não tem nenhuma segurança, não tem nenhuma possibilidade de se sustentar se ela não tiver o tempo todo no trabalho. E existe uma estrutura que pode permitir que a gente passe a se ajudar e se colaborar de uma outra forma que garanta o nosso sustento e a nossa qualidade em um momento que a gente não possa trabalhar. E aí eu quero falar um pouquinho para vocês da Sociedade Protetora dos Desvalidos. Eu tenho o agô da doutora Lígia Margarida, que é a presidenta da Sociedade Protetora dos Desvalidos, para falar um pouco dessa história aqui. Essa é uma entidade, ela foi a primeira organização civil negra no Brasil. Ela tem 188 anos e ela tem um prédio, que tem um prédio de 3 andares, está inteiro, estruturado, em Salvador, que funciona até hoje, um prédio próprio, que foi criada por negros que foram libertos, negros africanos libertos, que se juntaram para fazer mais ou menos o que a gente está pensando em fazer aqui. Eles se juntaram para, a partir do seu trabalho, eram pretos de ganho, em sua grande maioria, que a partir do próprio trabalho se juntavam para comprar a alforria do outro. Então, o que a gente está fazendo aqui é muito isso. A gente que consegue ainda acesso aos recursos financeiros, a gente está se ajudando aqui para ajudar a independência financeira do outro. Então, essa E é é uma uma história medida. do povo preto, né? Exatamente. Essa é uma medida que a gente está usando aqui, a vaquinha, o crowdfunding, como se fala muito hoje, é muito moderno, mas a gente já sabe disso há quase 200 anos. Os nossos ancestrais usavam essa ferramenta. Então é muito bacana a gente saber que há 188 anos, o SPD é de 1832. Eles surgiram, começaram a fazer esse processo. Então, eu e a Jal, a gente vai se juntar e nós duas vamos comprar a alforria do terceiro. O terceiro vai se juntar com a gente vai comprar a alforria do quarto. Nós quatro vamos poder comprar a alforria do quinto. E assim, daqui a pouco, com 10, com 20, com 100, a possibilidade de comprar o maior número de alforrias tende a aumentar, que é um processo Sim. extremamente inteligente. E a gente tem que entender que essa foi a primeira entidade de previdência privada, de previdência social do Brasil. Essa previdência social que a gente conhece, essa que está falida e que não tem beneficiado quem deveria estar sendo beneficiado, ela surgiu em 1923. Nós criamos esse processo quase 100 anos antes, 1832. Então, eu tenho dentro do meu processo de educação financeira, eu costumo dizer para as meninas, logo que a gente começa a conversar, que a gente não vai aprender, a gente vai lembrar. Porque isso é uma coisa que a gente já tem na nossa ancestralidade, está na nossa história, está na nossa raiz. Fomos nós que criamos. Eu não Só posso que é falar pelas apagado, outras né? culturas, eu não posso falar pelas outras histórias, porque eu não estou lá. Mas aqui eu posso assegurar que são os nossos ancestrais que trouxeram essas práticas. Então, isso é uma coisa que é muito importante que a gente tenha sempre muito viva dentro da gente, porque a questão do merecimento, a questão de se sentir merecedor de algo, está muito relacionado com a certeza de que aquilo já nos pertence.
A gente vive sim, numa sociedade que o tempo todo fica tentando nos convencer de que o que está chegando aqui é novo. E a gente, especialmente a gente que foi posta à margem, nos dá a sensação de que, olha, eu vou ser bem legal e eu vou deixar você usar também, mas eu que trouxe, eu que fiz. E a verdade sim. nem sempre é essa. Muitas vezes O nós apagamento histórico fizemos sempre, né? isso. Oi? É sempre o apagamento histórico, né? É o apagamento histórico. Então, dentro desse processo de educação financeira, esse tipo de relação ele é muito importante que ele seja colocado, porque o dinheiro, e a gente está vendo aqui, ele é uma energia que nos ajuda a ter a nossa independência. É uma energia de troca, que nos ajuda a ter nossa independência, a cuidar dos nossos sonhos, a colocar os nossos projetos adiante, a fazer, a dar vida àquilo que a gente acredita que seja importante. E não é Sim, ruim ter dinheiro, não existe nenhum problema. Existe uma relação que é uma relação já muito apodrecida, né, que a sociedade vem trazendo, de relacionar o dinheiro com tudo que é ruim, mas o dinheiro ele não tem nada com isso. São as pessoas que têm bom ou mau caráter. E quando a gente entende que nós, que temos uma boa intenção, que estamos aqui trabalhando para ajudar outras irmãs, que estamos num trabalho de cooperação, se a gente tem acesso ao dinheiro, porra, quanta coisa a gente não vai fazer? Então, é importante estabelecer uma outra relação com a grana e de entender que ele é uma energia que a gente tem direito de acessar. Porque os nossos sim, ancestrais, você veja bem, eles não faziam diferente, entende? Lá em 1830, eles não estavam se organizando para trocar por outra coisa, era grana. Eles trabalhavam, eles faziam dinheiro e eles compravam a liberdade, né, dos seus irmãos, e que foi muito importante para se formar, inclusive. A SPD, ela tem, dentro da história, ela tem um site que é muito bacana, que mostra que esses foram os primeiros homens pretos que passaram a ter uma certa distinção na sociedade, que as pessoas olhavam para eles diferente, porque, afinal de contas, tinham feito um trabalho que era bastante diferente. A outra coisa que a gente precisa pensar nesse processo é que os homens que se organizaram dentro desse processo, homens e mulheres, eles foram os primeiros empreendedores do país. De novo, preta de ganho, preto de ganho, o que, que eles faziam? Eles usavam a própria criatividade, a própria inventividade, a própria capacidade de resistência e de resiliência para ir para as sim, ruas, vender os seus produtos e, através desse produto, fazer o dinheiro que eles precisavam para suas causas. É claro que a SPD ela não surgiu como tem uma placa aqui nós compramos as alforrias dos nossos irmãos. Havia ali aquela fachada de uma irmandade, né? E é muito legal porque lá dentro a gente visita tem os santos, mas tem todos os itás, todas as ferramentas que são usadas para homenagear os orixás. Então, já existia essa sim, coisa muito forte, mas a ideia principal era essa. Então, enquanto empreendedores, eles foram os primeiros que chegaram nesse país e começaram a empreender. E, de novo, é muito importante que a gente tenha isso muito frisado. Quem começou esse processo de empreendedorismo fomos nós, que também é uma outra ferramenta que vivem querendo dizer que e até criam, né? Tem o empreendedor e tem o empreendedor negro, o afroempreendedor. Não, não, não. Então, se a gente tiver que pensar de alguma forma, tem que ter o empreendedor branco, tem que ter o sim, euroempreendedor, não sei. Porque empreendedorismo é uma criação nossa. Então, fomos sim, nós que trouxemos esse processo, foram essas pretas de ganho, esses pretos de ganho que já lá em África já sabiam lidar com o comércio, já sabiam a força que a economia tem em uma sociedade, e isso a gente vê historicamente, e eles sabiam que era através dessa ferramenta que eles poderiam fazer colaborar com a revolução. Porque foi através das pretas de ganho, dos pretos de ganho, que muitas das rebeliões que a gente conhece se deram. Porque era através da junção do dinheiro, através da possibilidade de se comunicar com o outro com relativo à liberdade, é que as rebeliões, as revoltas que a gente ouve, revolta de Malês, revolta de Búzios, elas foram concretizadas, porque haviam esses homens e essas mulheres que estavam na praça para fazer essa questão. Então, falar um pouco de empreendedorismo aqui, e quando a gente fala que hoje a gente precisa se organizar para ajudar mulheres pretas empreendedoras, porque a gente está num país onde esse tipo de trabalho, que é extremamente importante, não é valorizado pelo Estado. Então, em uma situação como essa quarentena, passa-se um mês e meio
e você não tem nenhuma ajuda, você não tem nenhum subsídio do Estado para garantir uma função que historicamente vem garantindo o sustento de um país, é uma situação bastante delicada. Mas que também é Sim, importante que todo mundo que está aqui e que precisa, é, é, e que muitas vezes já o que acontece, a pessoa, especialmente entre nós, ela não se sente empreendedora. Ela diz que faz um trabalho, é um bico, né? Eu estou dando o meu jeito, porque o empreendedorismo aqui ele aparece muito como subsistência, mas ele não precisa ser assim. Ele pode ser uma sim, escolha, e é uma escolha que pode te trazer muitas boas coisas e pode também ser fruto de uma referência muito importante. Quando a gente sim. entende que foi através do empreendedorismo que a gente começou a comprar as alforrias e mudar aquela história de total exploração que os nossos ancestrais viveram aqui quando foram sequestrados de África, a gente começa a ver que essa é uma função que é de extrema potência, né? Não foram e isso demorou muito a acontecer para que esses homens e mulheres, inclusive, fossem empregados por algumas empresas. E aí, quando a gente pensa em apagamento social, esse é um processo que te faz convencer, quando você está empregado, que você não tem capacidade. Né? Então, se alguém não te der o dinheiro pelo seu trabalho, você não vai ser capaz de sobreviver. Mas é justamente o É. contrário, nós temos toda essa capacidade, a gente tem todo esse esforço, a gente tem toda a criatividade para que a gente possa criar os nossos negócios, os nossos produtos e para que a gente possa garantir uma qualidade de vida, porque a gente faz isso há muito tempo já. Sim. De um ponto de vista mais pessoal, no sentido do que diz respeito ao que eu faço e tal, até hoje eu me sinto insegura de dizer assim, afixamente, eu tenho uma marca. Então é Uhum. uma das coisas que eu mais tenho dificuldade, porque é como se eu não fosse merecedora disso. E é muito Você doida a vê? relação que a gente É tem, muito né? doido. Existe essa inversão, porque fica parecendo que empreender é falta de opção, né? Sim, Ah, eu estou empreendendo porque ninguém me deu emprego. Não, não, não. A gente está empreendendo porque a gente já traz na nossa veia, inclusive, essa capacidade de criar, de inovar, de fazer diferente e que muitas vezes não pode ser mostrado num ambiente privado, num ambiente que sim. hoje, e na sua grande maioria, é gerido por um homem branco que nunca vai entender as nossas necessidades, a nossa realidade, a nossa forma de se satisfazer. Quando eu falo que eu sou educadora financeira e que eu lido com mulheres pretas, as pessoas falam, mas por quê? Não se Né? entende, né? Exatamente, né? Não tô, mas por quê? Precisa? Precisa, querida. E aí a gente tem que dar um pouquinho de aula de história, mostrar um pouquinho os dados do IPEC, que são públicos, enfim. Mas são realidades que a gente precisa tomar posse. A gente precisa estar nesses lugares. Então, para todo mundo que está aqui na live, para todo mundo que está participando, empreender um ato de total criatividade. São pessoas que merecem todo o nosso respeito, porque é através desse processo que muitas coisas novas se criam, que muitas situações novas começam a ser, começam a ser vivenciadas. Né? Sim. Isso Então, vai muito de encontro com a realidade que tem se aproximado agora, né? eu não entendi já. Isso vai muito de encontro, entender a necessidade e o poder que é de entender, vai muito de encontro com uma possível realidade que a gente está caminhando, né? Ah, Porque, sim, porque a quantidade de pessoas que está ficando sem emprego, assim, enfim, emprego com CLT, nas empresas por conta do atual cenário é absurdo. Então, as pessoas estão precisando aprender a se virar nesse sentido. E, na verdade, esse já era uma realidade que estava acontecendo muito, né? exatamente, é isso que eu Eu digo. acho que a pandemia só maximizou isso, mas isso já estava Exato, vindo gradativamente, né? exatamente. A gente nota que esse era um cenário que já estava aí, mas com a quarentena, quando você consegue separar situações, e como a Riane falou na live, quando você tem a oportunidade de se olhar, de respirar um pouquinho, entender em que lugar você está desse processo, você começa a ver que, meu, isso aqui já não era bom. Esse lugar que eu estava já não era satisfatório, não era uma coisa que eu queria para mim. Então, o que eu quero dizer aqui é que, olha, se você vai empreender, bacana, muito bom. Isso não, isso
extremamente positivo, porque muitas pessoas antes de nós já fizeram, e esse tem sido um processo de crescimento, tem sido um processo de libertação. Então, Sim. empreender é motivo de orgulho, muito, né, muito antes é, é, do que alguma coisa que seja negativa, né, que precise de cuidados, né? Então, dentro dessa quarentena, as pessoas precisam se olhar um pouco mais, entender o que, que elas querem fazer, entender o que, que pulsa de verdade, o que, que é o seu propósito, até porque eu fiz uma série de lives falando um pouquinho que a gente precisa sair dessa situação melhor do que entramos, justamente para que as pessoas consigam perceber que esse é o momento de você olhar para dentro mesmo e fazer escolhas que estejam mais de acordo com o que você acredita, considerando essa realidade já. Muitas pessoas não vão voltar para o mercado de trabalho, não vão ter mais aquele emprego que já não era grande coisa, que só estava ali para pagar a Uhum. conta, e que tem um cara que é o responsável por fazer esse pagamento que está priorizando outras coisas que não a sua vida, a sua família, a sua história. Então, eu acho que é o momento de se parar e pensar um pouco nessa situação e falar, bom, acho que agora sou eu. E aí, Sim. dentro dessa coisa de merecimento, falando um pouco mais de educação financeira, efetivamente, a gente precisa entender a questão do merecimento, que é o que você estava acabando de dizer. A gente não se sente merecedora dos espaços, da posição que a gente ocupa. E você faz um trabalho lindo, um trabalho extremamente importante, e aí vem me dizer que eu fico meio assim de dizer que eu faço? É louco isso, né? Agora, se você é uma mulher potente, que criou esse festival incrível, está tendo essa iniciativa que é de muito orgulho, se sente assim, como é que não se sentem tantas das nossas irmãs que ainda não chegaram nessa situação, nesse patamar de falar, não, eu vou criar algo e vou pôr no ar e vou chamar a mulherada e vamos levantar uma grana. Tem muita gente que ainda não chegou nesse lugar e que se sente ainda muito menor, né? Então, dentro da educação financeira, quando a gente conta um pouco da história das pretas de ganho, que é uma coisa da qual eu tenho muito orgulho, assim, eu tenho muito como referência a Luísa Maim, que, né, a gente fica aí imaginando, será que essa mulher existiu? Mas eu tenho certeza que ela existiu e ela era uma empreendedora, né? Ela criava coisas. Vocês estão vendo a Ana aqui, né? Eu falei que ela ia dar um jeitinho, né, já. A madrinha dela falou, Sim. eu acho que eu vi a Ana ali, a figura, deixa Sabe o eu que eu queria, ajeitar aqui. amor? Você É, consegue falar um pouquinho mais sobre quem eram as pretas de ganho? claro, as pretas de ganho, elas eram as mulheres que, muitas ainda escravizadas, que conseguiam sair da casa dos seus exploradores para vender tudo que era fruto da sua criatividade. Ou era doce, ou era roupa, ou, enfim, algum artesanato, peças que elas criavam como forma de aumentar a renda. Elas salvavam parte desse dinheiro, né, para si mesmas, e a outra parte tinha que ser entregue para os seus exploradores. Essas mulheres, elas criaram, vem muito dessa referência dessas mulheres que vieram do ocidente da África, que eram aquelas que coordenavam a economia nessas regiões, e com esse conhecimento, elas chegaram ao Brasil e começaram a se organizar de forma a criar essas questões. Então, em Salvador, a gente tem muito essa questão das pretas de ganho. No Rio, a gente tem um processo muito interessante, que são as rosas negras, que eram mulheres, Hum. que eram pretas de ganho e que colaboraram muito fortemente com a organização do processo abolicionista. Então, elas vendiam quitutes e vendiam rosas. E as rosas eram um símbolo de resistência. Então, aquela pessoa para quem ela entregou a rosa te levava também ali uma mensagem, tipo, se você recebeu uma rosa é porque hoje tem reunião naquele lugar que todo mundo já conhece e tal. Ou se você está recebendo a rosa é porque você está sendo convidado a participar de um evento que tem esse teor abolicionista. Em Minas Gerais, essas mulheres, elas chegaram a levantar recursos que começaram a incomodar a coroa portuguesa, porque elas vendiam suas prendas nas minas de ouro. Então, os escravizados, ao invés de entregar todo o ouro que eles tinham para os caras que estavam ali explorando, eles trocavam ouro por aqueles quitutes. E a coroa começou a perceber que antes ia uma quantidade X de ouro. E depois que aquelas mulheres que tão inocentemente começaram a aparecer por ali, essa quantidade de ouro diminuiu. E eles logo perceberam que havia ali uma troca. Então, elas começaram a salvar esse ouro para cuidar do próprio povo.
né? Porque esses homens também entenderam, bom, se eu der esse ouro para ela, isso vai voltar. Se não para mim, volta para o meu filho, para minha mulher, volta para a gente. Era o black money, né, dos anos, dos séculos passados. Sim. Então, essas pretas de game que tanto me inspiram, elas tinham uma relação com o dinheiro, uma relação com a riqueza, que é uma coisa que a gente precisa muito resgatar, porque elas entendiam que era essa energia que ia poder levá-las para um outro patamar. Os livros de história não contam. Eu estou desenvolvendo uma Não, tese e eu sofro muito para encontrar histórias que falem dessas pretas. Então, eu encontro teses, encontro artigos. Nos livros, efetivamente, você encontra talvez um parágrafo, alguma coisa com uma referência sempre pejorativa, porque aí nos livros elas estão chamadas de prostitutas, nos livros elas são, dizem que elas, na verdade, exploravam outras mulheres, mas a gente sabe quem escreveu os livros, então a gente faz o nosso recorte e sabemos, né, o que a gente pode retirar dessas histórias. Então, são essas as mulheres que são as primeiras empreendedoras e que, com essa criatividade, criaram uma revolução que nos trouxe até aqui, né? Porque, apesar sim. de todas as tentativas de extermínio, continuamos sendo a maior parte da população. Então, devemos acreditar que esse processo não tem dado muito certo, né? Ainda E bem, aí, né? ainda bem, porque existe essa resistência, existe essa resiliência que se mantém desde então, e a gente vai se inventando, vai se renovando, vai se, né, se fortalecendo com outras bases. E aí, dentro disso, já, quando eu comecei esse estudo, eu percebo que a gente tem uma história ancestral riquíssima, riquíssima. Mas esse vácuo de um século, esse processo todo foi apagado, que é o que eu estou te dizendo. Os livros não contam essa história. Se você vai olhar para uma televisão, você não está lá, né? Nos filmes, nos romances, a mulher negra ela é sempre tida como um corpo, né? É só a sensualidade, é só o corpo que conta, ou é boçal, né? Não tem inteligência para lidar com certas situações. Em Sim. vários aspectos você encontra isso. E aí eu começo a trabalhar essa questão do merecimento. Na educação financeira, uma das coisas que eles ensinam é que você precisa, sempre que você faz um trabalho, você tem que se pagar primeiro. Então, que é uma coisa que a gente Sim. precisa aprender, viu, gente? A gente vive num estado que não nos beneficia, que não nos protege. Nós não temos políticas sociais nem econômicas que nos protejam, isso é secular. E a gente tem visto um acirramento das situações de total abuso, né, com essa criatura que hoje preside o país, e eu não gosto nem de dizer o nome dele. É melhor não É, invocar, né? exatamente porque a energia aqui está boa, vamos continuar aqui na luz, né? E então a gente não pode contar com o Estado, né? A gente está vendo hoje aí que muitas pessoas estão dependendo, inclusive, dessa ajuda emergencial, que me parece não E chega. A gente tem visto emergencial, filas, assim, a coisa não no está caso do rolando. emergencial, né? Exatamente, não acontece. E aí as pessoas acabam se expondo a doenças, a gente tem visto filas enormes das pessoas nos bancos, enfim, né? Uma situação extremamente degradante. E na educação Completamente. financeira, o que a gente aprende é que a primeira coisa que você precisa fazer quando você vende o seu trabalho é se pagar primeiro. O que que é isso? Você precisa salvar parte do que você ganha para você. Então, já, quando você fizer um trabalho, qualquer que seja, antes de pagar o cartão de crédito, antes de pagar o vizinho, antes de pagar qualquer coisa, pague-se primeiro. Então, salva dali 10% do que você ganhou e separa aquele dinheiro, aquele é seu. Que é para alguma coisa que você queira fazer de muito importante, para um curso, para uma viagem, para uma casa, enfim, isso é um outro momento. Mas isso está Uhum. relacionado com a nossa capacidade de merecimento. A gente aprende que a gente não merece. Então, por que é que a mulher negra, que, que gira mais de 7 bilhões de reais todos os anos na economia, continua na base da pirâmide social? Porque ela pega o próprio esforço do trabalho e entrega para os filhos, entrega para o marido, entrega para a sobrinha, entrega para. Entende?
Isso, a gente tem o Sim, hábito de ajudar todo mundo à nossa volta. Isso é uma herança matriarcal, né? As mulheres pretas sempre sustentaram isso também ancestralmente, né? Essas pretas de ganho, eram elas que ficavam nas casas, eram elas que cuidavam dos filhos e eram elas que tinham que trazer o sustento em grande parte, até porque os homens pretos, em muitas vezes, ou eram mortos, né? Ou eram presos, e isso é uma realidade que a gente sim, vive até hoje, né? Ou eles fugiam daquela situação. Então sempre coube à mulher o sustento. E aí, quando a gente tem acesso a recurso, a gente tende, e é natural, que a gente vá cuidar de todos à nossa volta. Mas a gente precisa aprender, e isso tem que estar na nossa cabeça de merecimento. A gente não se acha merecedora. Talvez no ponto, não de uma forma consciente, já. Você nunca vai dizer, ah, não acho que eu mereço. Mas lá no fundo, bem no fundo, e a gente mas está isso tendo a está enraizado, oportunidade né? exatamente de praticar o autoconhecimento, lá no fundo tem aquela coisa de, ah, mas não vou ajudar meu irmão? Ah, mas minha mãe está precisando. Ah, eu me viro depois. Ah, eu dou o meu jeito. E a gente vai ficando para trás. Quando a gente Sim, se trabalha o merecimento, quando a gente se cuida, a gente tem muito mais condição de cuidar do outro. E é isso que sim. tem que ficar claro. Então, se você tem um trabalho que é fantástico, é muito melhor que os seus vejam que trabalho fantástico você está fazendo e isso seja fonte de inspiração para eles, do que pensarem, ah, não sei nem o que ela faz, mas todo mês ela me paga o meu custo aqui, ela me dá 500 conto, eu não sei bem o que ela faz não, mas para mim tá Sim. tranquilo. Que infelizmente muitas vezes acontece. Então, o merecimento nesse processo é uma outra situação que a gente precisa muito adotar e que a gente perdeu nesse século. Né? A gente foi convencido de que a gente não merece estar, que a gente não merece ter, que a gente não merece uma vida de qualidade. E isso vem sendo O tempo passado de inteiro, né? geração em geração. Né? Então a gente é educado desde de que a gente começa nesse processo. Na escola você obedece a professora, no serviço você obedece seu chefe e você nunca pode se ouvir, você nunca pode fazer aquilo que você quer fazer. Né? Então, Sim. o processo de merecimento é uma coisa muito importante. E isso é educação financeira, viu, gente? Talvez as pessoas ficassem esperando que eu trouxesse aqui uma regra mágica, porque existem algumas regras que são da educação financeira e que a gente pode tratar, mas eu acho que nesse momento o que a gente precisa primeiro é melhorar a relação com o dinheiro. Então, Uhum. é entender que é bom ter dinheiro, que é importante ter dinheiro, porque é através dele que a gente vai conquistar as nossas liberdades, sejam elas quais forem, no trabalho, num curso, numa viagem, na relação com o seu companheiro, com a sua companheira. Se você tem condições, se você faz o seu dinheiro, você pode fazer as suas escolhas. A gente tem visto também nesse momento de quarentena que tem aumentado muito a violência doméstica. E a gente sabe quais Sim, são as principais vítimas da violência exatamente. doméstica, que A gente muitas falou vezes isso são agora. mulheres. Eu não consegui assistir Taruana, queria tanto. Mas na maioria das vezes são mulheres pretas que já se convenceram de que elas não podem, que elas não conseguem, que elas não merecem, porque estão infelizmente ligadas na novela das 8, estão vendo o jornal, estão assistindo as TVs o tempo todo, que o tempo todo estão dizendo, olha, você não, quem pode é aquela ali que tem o cabelo amarelo, loiro, o olho, Sim. essa sim pode, você fica aí. Você continua servindo, você continua sendo empregada, você continua apanhando, então você fica aqui, né? Enquanto Isso aquela é ali pode reforçado o crescer. tempo inteiro, né? E Reforçado o normatizado tempo o todo. tempo inteiro. Exatamente. Acabou de sair uma capa, eu estava lendo um pouquinho agora, há alguns minutos atrás, uma capa da Marie Claire, vangloriando as diretoras, acho que as diretoras da Rede Globo, eu acho. E aí eu te dou uma bala, Uhum. se você souber. Não, saiu hoje isso. Qual é a cor dessas mulheres? Deve ter umas 10, Hum. tudo branca. Né? Todas elas são brancas, não tem uma assim, nada assim, nem uma gotinha de negritude ali naquele processo. Então, Sim. as pessoas que veem isso o tempo todo falam, lá, não posso estar ali, não tô, não me vejo, não me encontro nesse espaço, então esse lugar não é meu. Então, o Nossa, merecimento, isso ele vem para esse sentido. é tão É absurdo. terrível, é Eu muito comentei triste. isso.
Eu comentei isso com, eu não lembro, eu acho que foi com alguma das meninas que fez aqui os talks, ou que vai fazer, eu não lembro com quem foi especificamente. Como foi entrar na faculdade, meu? Porque eu entrei por meio de uma bolsa, e aí de uma faculdade super elitizada, mulher preta, periférica, numa Hum, faculdade extremamente elitizada. Eu passei um semestre inteiro querendo desistir, porque não, eu achava que o processo era só entrar, né, o mais difícil. não, Mas se é ficar. manter, ir todos os dias, aguentar situações absurdas que você fala, meu, como que eu estou passando por isso e aceitando para poder me inserir em tal espaço, né, para poder me fazer presente. É absurdo, assim, e é completamente cruel. E a mulher preta está na base da pirâmide mesmo, né? Exatamente. E ela tá nesse lugar, muitas vezes eu penso, porque existe muito essa questão, muito mais do que capacidade de fazer dinheiro, tá muito mais nessa questão de não se sentir merecedor. É muito louco já, é muito louco, porque a gente faz muito dinheiro, sabe? A gente tem uma Sim, criatividade que é incrível. Lá na Aldaras, em algumas ocasiões, a gente brincava, isso é, né, sei lá. Ele falava, olha, gente, se acabar o mundo, a gente pode reconstruir, porque a gente sabe fazer de tudo. Na minha sala tinha engenheira, economista, tinha professora, tinha quem fazia maquiagem, quem faz comida, em todas as áreas, em todas as sim, áreas. Então a gente sim, consegue se colocar, se desenvolver e fazer trabalhos excelentes em qualquer lugar onde a gente queira estar. Mas a gente precisa querer estar naquele lugar. sim. Então, essa relação de eu mereço, esse lugar é meu, essa situação é minha, esse dinheiro eu ganhei e esse dinheiro eu vou usar para me Sim. beneficiar, para me presentear, para me tirar desse lugar. Então, uma das coisas que eu falo que o primeiro investimento que deve ser feito é em conhecimento, acima de tudo. Então, se você começa e está numa situação, e como muitas mulheres estão numa situação de subsistência, dos piores empregos, nas piores situações, começa a pensar nisso, cara. Eu vou juntar R$ 20 todo mês e eu vou fazer aquele curso de, sei lá, de inglês, de culinária, enfim, invista no seu conhecimento, na sua capacidade, porque é isso que vai te trazer a possibilidade de sair desse lugar. Enquanto você não conhece, enquanto você não se dá o devido valor, ninguém vai dar. Então, esse processo de Completamente. educação financeira que eu comecei para mim, ele veio muito porque eu entendi que ninguém ia fazer isso por mim. Ai, sou jornalista. Ai, trabalho tantas horas quanto as minhas amigas. Ai, faço um trabalho excelente. Foda-se. Se você não tem Sim, quem faça por você, queridinha, você vai seguir morando no Campo Limpo, levando 3 horas para chegar no seu serviço, enquanto as suas amigas brancas vão continuar morando do lado da redação, viajando para Dubai todos os anos, embora vocês exerçam a mesma função. Então sim. eu entendi que se eu não tomasse pé mesmo da minha história e entendesse que eu era capaz, que eu era inteligente, que eu era foda, que eu merecia estar ali, porque eu estudei para isso, porque também a faculdade foi um lugar de exercício. Eu estudei, no fim das contas, eu acabei estudando em Mogi das Cruzes, que é uma faculdade, eu sou formada há mais de 20 anos, né? Uhum. Na época, haviam poucas unidades, poucas faculdades em São Paulo e tal. E eu queria fazer jornalismo. E eu sempre tive muito essa coisa de, mano, vou chutar a porta, né? Não querem me deixar passar aqui, eu vou entrar em outro lugar. E em Sim, Mogi das Cruzes havia uma população negra muito grande, justamente porque eram todos aqueles que não conseguiam entrar nas faculdades de elite em São Paulo. Eu passei em duas universidades de ponta, mas eu não tinha grana para pagar. Né? E eu fiquei na sim. fila da USP durante 2 anos, falei, eu não quero mais esperar. E aí não conseguia pagar PUC, não conseguia pagar é, nossa, esqueci a outra que fica na Paulista. Não tinha grana para pagar, éramos eu e minha A mãe. própria academia segregadora, né? Porque quem é que tem Exatamente, acesso à academia, né? Se exatamente, você não existe tinha. numa universidade, e isso na maioria dos cursos, né? Quantas pessoas pretas tem na universidade? É um número muito Né? pequeno. E aí e você olha para os lados, você não se vê, você não se encontra na realidade de ninguém. Isso foi uma realidade que eu vivi muito depois de formada. Enquanto jornalista, eu era a única cara preta em muitas ocasiões. E aí você não se Sim, encontra naquele lugar, porque as pessoas falavam: onde você mora? Nossa.
Na sua casa só tem um banheiro? Meu É Deus! uma coisa que você É, fala, em que realidade você vive? Porque exatamente. assim, Falava, meu Deus, mas será que eu sou um ET? Eu sou, né? E na verdade não. Então, é esse tipo de situação que a gente vivenciou, mas que a gente pode tornar mais fácil para quem está vindo né, nessa sequência. E a gente tem visto muitas mulheres extremamente poderosas e que hoje estão mandando a merda tranquilamente. Naquela época eu sorria e sinceramente eu não sabia o que fazer já, porque eu precisava trabalhar. Eu entendia que era aquele sim, ambiente de trabalho, eu falava, meu, e agora, né? Vou fazer de conta que não ouvi, não podia mandar merda o tempo todo porque eu tinha responsabilidades, enfim, né? sim. A Mas gente tem que hoje, perguntam, ah, mas por que você não se rebela? Você já experimentou ser uma mulher preta nesse país? cara, Se é assim, rebelar nesse país assim, minar todas as possibilidades que a gente já não tem direito, na verdade, né? sim, E é uma. A gente estava falando isso com a Sasha agora nesse último talk. O quanto é uma luta solitária no dia a dia, né? A gente sabe que existem inúmeras mulheres pretas passando pela mesma situação, mas cada uma num determinado ambiente, e no final das contas existe tanta segregação, já no sentido de que, primeiro, foi enraizado que mulheres eram inimigas. Aí depois que mulheres brancas e pretas. Cara, é uma luta tão solitária, assim, e ser mulher preta nesse país, aliás, nesse país não, no mundo, na no verdade, né? mundo, Ser no mundo. preta no mundo é a coisa, tipo lutar todos os dias. E eu acho que o mais importante da gente falar é das manas brancas que estão próximas da gente ou não, tentarem olhar para esse lado e entenderem a luta, né? Eu acho que foi naquela palestra da Angela Davis, se não me engano, não sei se estou falando besteira, mas alguém questionou ela quando ela esteve aqui no Brasil. Ah, mas como é que eu faço para não. E era uma mulher preta também, eu acho que questionando ela. Como é que eu faço? Porque as pessoas sempre falam que eu sou muito brava, alguma coisa assim, para não ser É, tanto. mas E aí ela falou assim: mas você é uma mulher preta, como que você não vai ser uma mulher brava? Olha as coisas que você vivencia, sabe? Olha o que você passa de perrengue todos os dias, simplesmente pelo tom da sua pele e pelo seu gênero. sim, Então, sim. a mulher preta que não está. Isso é a frase de alguém, que eu não lembro quem. Mas a mulher preta que não está enraivecida, ela não está entendendo o que está acontecendo. Porque É, eu, é isso, eu né? tenho um estudo da Angela, acho que era aquele raça e gênero, ela fala um pouco dessa raiva, Mulheres, raça e né? gênero. Mulher, raça, classe e gênero, isso. Eu tenho ele aqui, eu tô Mas lendo eu, ele. eu acho, já, assim, a Angela Davis é uma inspiração, é, porque ela diz que quando uma mulher preta se move, tudo se move ao seu redor. E eu acho Sim, que sim, a raiva, ela é uma energia que nos leva para frente, mas ela tem que ser moderada, entende? Porque ela pode nos exato. intoxicar, entende? E eu Sim, tenho uma mulher que é minha inspiração, minha comadre, a Kelly, que costuma dizer que a alegria é resistência, né? Eu acho que o que deixa esse povo emputecido é fazer tudo o que faz e ver a gente com um sorriso imenso na cara. Fala, mas como é que pode? exatamente. Tô há séculos tentando acabar. E eles conseguem sorrir, eles conseguem dançar, eles conseguem. Como é que pode? Sim. Como pode Entende? a gente Então, pisar tanto nesse povo e esse povo continua e erguido, eles né? continuam rindo, não é possível. Tem alguma coisa aí que também é Isso ancestral, deve dar um né? Essa ódio. alegria, essa energia, essa coisa vem de muito antes de nós. E é uma forma de resistência. Então, Sim, eu tenho isso comigo. Que a gente precisa dessa raiva para nos movimentar, mas ela não pode nos envenenar, porque tudo que a gente sim, entrega para a sociedade, ela vai passar por nós primeiro. Você não pode dar nada que você não tenha já, exato. entende? Então, você tem que moderar essa energia, você tem que fazer essa energia da raiva virar, por exemplo, criatividade. Virar um Sim. evento como um Transforma isso, festival, né? transformar mesmo, ressignificar essa energia a Sim, seu favor. Porque eu concordo. toda vez que a gente entra nessa pegada de muita raiva, de muito ódio, eles ganham, porque isso adoece. Isso A nos gente, né? adoece, exatamente, isso nos entristece, isso nos apaga.
Então essa raiva ela tem que ser transformada, né? Eu tenho muita Sim. raiva, mas todos os dias eu levanto e falo, ah, filho da puta, eu vou fazer É disso uma coisa transmutar isso em melhor. criatividade, né? Que eu acho que Exatamente. é a nossa maneira de responder. É, exatamente. Amor, Oi. a gente está chegando ao final. Ah, mentira, não falei que a gente ia Menina, piscar? voou! Ah, não. Voou, voou. E aí, Caramba. primeiro de tudo, eu quero te agradecer essa troca, porque eu estava lendo aqui os comentários das pessoas falando do quanto te conhecer é revolucionário, assim, e realmente eu Puta, tenho que também lindo. essa mesma opinião, assim, do quanto te conhecer e ter essa troca transforma a gente. Então, quero te agradecer muito por ter topado esse corre, por estar aqui com a gente, por ter aguardado o dia inteiro até dar Gente, 6 horas. Enfim, por ter transformado realmente a nossa vida e positivamente, assim. E ai, aí também te bacana dar esse já. espaço para falar o que você quiser. Falar também sobre a sua página, por favor, porque as pessoas precisam seguir o Grana Preta, por favor. Tá Enfim, certo. Então, eu queria só terminar, e eu fico olhando aqui, anotei uma série de coisas e a gente acaba, né, não dá tempo de falar tudo. Mas, uma hora é acima de nada, tudo, né? gente, pois é, muito pouco. Mas o recado Ó, deixa eu principal só que eu te quero falar. deixar. A Ah, Carol Lopes falou que quer uma live exclusiva com a Mônica. olha, vamos 3 horas de live. conversar. Que lindo, vamos conversar. Eu adoro isso. A primeira coisa é isso. Eu acho que o Festival Uma é um exemplo que a gente precisa levar pós-quarentena. A gente precisa estar junto. A gente precisa fazer esse tipo de trabalho de forma cooperativa. A gente tem que se espelhar nos nossos ancestrais. Essa foi a ferramenta que nos ajudou a sair daquela situação de total exploração e chegar num outro patamar. A gente ainda não está onde a gente merece estar. Mas se a gente resgata essa história que foi apagada durante um século, a gente consegue transformar muito das nossas próprias vidas. Então, pensar Sim, nesse processo de cooperação, de se ajudar, de trabalhar junto, de levantar grana mesmo para ajudar as irmãs, isso é fundamental. Isso tem que ser levado para pós. Isso não pode ser uma sim, situação só nesse momento. É uma coisa que a gente precisa pensar no momento seguinte. Porque isso é uma coisa que quem veio atrás da gente já fez. Então, é uma forma, inclusive, de honrar a inteligência e a capacidade desses homens e mulheres pretas que fizeram isso numa situação que era uma quarentena secular, cara. Né? Eles sim, viviam na total miséria, na total descaso do Estado, sem a menor condição de nada durante séculos. A gente está passando por 40 dias, né, de sacrifícios, mas esses homens e mulheres passaram por isso durante muito tempo. Então, essa é uma referência que eu gostaria de deixar, um recado que eu quero deixar para vocês. O Grana Preta, ele surgiu justamente porque eu queria poder compartilhar com outras mulheres a história de empreendedoras negras que conseguiram, nas mais diversas áreas, mostrar o seu talento, sua capacidade e que estão colaborando aí com o mercado de trabalho. Estão girando a economia através das suas próprias capacidades. Então, é o Grana Preta com 2 T's, .com.br, essa é a página onde vocês vão encontrar histórias muito, muito bacanas de mulheres incríveis que, apesar de todas as dificuldades, de todos os desafios que a gente enfrenta dia a dia, continuam criando e fazendo trabalhos que são maravilhosos e essenciais. E como sim, eu já tinha dito, essa frase da Ângela, eu sempre termino, a gente precisa, quando a gente muda, tudo ao nosso redor muda. Então, como a gente é, em grande parte, a base das famílias nesse país, esse esforço, essa mudança que a gente faz na relação com o dinheiro não é importante só para a gente, é importante para quem está ao nosso redor. A gente não sim, aprendeu a lidar com o dinheiro, a gente não aprendeu a lidar com essa energia com aqueles que vieram antes de nós. Mas a gente pode ensinar. exatamente. E isso vai nos ajudar a ter uma relação muito mais saudável com a vida. Porque se você tem o dinheiro para fazer as coisas que você necessita, você não fica dependendo de um outro para te trazer isso. Então, eu acho Sim, que o recado é esse. Na página, eu sempre digo, a gente vai fazer isso porque a gente merece. A gente merece ser tudo o que a gente deseja ser porque a gente é sim, totalmente pleno, temos criatividade, temos capacidade, temos inovação para a gente chegar onde a gente quiser chegar. Não é por um acaso que estamos aqui cercado, né? Quem está assistindo a live tem visto isso, que a gente pode, em todas as áreas, fazer trabalhos incríveis e a gente tem que se manter firme nisso.
Porque é nesse Sim. lugar que a gente se encontra e que a gente pode ajudar outras mulheres a se encontrarem também, Nossa, é muito potente tá esse bom? encontro, né? Não é? É fundamental. Eu estou muito Amor, eu feliz. queria que você E me como é que tá a ajudasse. vaquinha, hein, Jal? Tá caminhando? Tá. Está Toda hora eu falando, caminhando, mas gente, ainda está devagar para poder ajudar todas as minas que estão envolvidas no sim. projeto. Então, Tá, então vamos fazer mais barulho. se não puder doar, divulga para os amigos, divulga para todo Isso, mundo, posta nos sim. stories, enfim. Ajuda, ajuda não, na verdade, Colabora, faça com que o né? trabalho delas tenha cada vez mais merecimento e reconhecimento, porque Exatamente. são mulheres incríveis. E, São. Mônica, eu queria uma ajuda tua Hum, para falar quem é a próxima pessoa que vai entrar aqui na live. Que é nossa, só. gente. Você quer falar? Ai, eu Eu fico acho que ela já está nervosa. online aqui. Ela Eu tá, acho eu que acho ela que está eu vi a preta online. aqui. Ela mandou coraçãozinho, que ela tava, eu acho que ela assistiu a live É. inteira. Ai, Só gente, que lembrar, nervoso. gente, eu vou ajudar. A próxima convidada que vem, a gente só vai desligar essa live para poder salvar ela separado e vai entrar logo em seguida, porque a próxima live é com ninguém mais, É a ninguém menos preta, que Preta Ferreira. Preta Ferreira, Para uma quem não mulher conhece incrível. essa mulher, assim, precisa conhecer, assim como conhecemos quem não conhecia a Mônica, precisa conhecer, vá atrás do trabalho da Mônica e de todas as mulheres que passaram por aqui, que ainda vão passar. E a próxima é a Preta Ferreira, estou aqui. Acabou de É, eu não comentar. consigo ver mais. Ela acabou de comentar. Ela falou que Sim, assistiu e amou. Então, a próxima que convidada é a bom. Preta Ferreira. Fiquem todos online, todos online. A gente só vai fechar essa live para poder Hum, salvar separado. E já vamos começar em seguida, sem pausa. Então, é isso, gente. Primeiro, e te agradecer demais, Mônica, por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente, somando forças e lembrar da nossa potência o dia inteiro, todos os dias, sim, sempre. a gente merece o melhor. A gente pode ser tudo que a gente quiser ser. Foi um imenso prazer. Adorei estar com vocês. Ai, Muito axé para vocês muito, muito todas. obrigada mesmo, axé. Beijo, amor. Um beijo. Eu vou ficar por Tchau. aqui. Vou ver a Por preta. favor. Beijo. Beijo. Gente, então só para lembrar, eu vou fechar essa live só para poder salvar. Eu volto em menos de 5 minutos, tá bom? Então fiquem ligados, porque Preta Ferreira estará conosco. Beijinho.